Os 4 fundamentos do processo de emagrecimento. Primeira coisa é você entender que emagrecer é um processo, tá? Então você tem que entender que sim, emagrecer é um processo, não é da noite pro dia. E eu, sempre que eu vou falar sobre alguma coisa, o que eu vou? Eu vou no significado das palavras. Então eu tô aqui falando para vocês que é um processo e eu pesquisei no dicionário o que significa a palavra processo. E, segundo o dicionário, processo é uma ação continuada, tá? Olha só que louco, é uma ação continuada e prolongada de alguma atividade. Então, para você emagrecer, segundo o próprio dicionário diz, é um processo que significa ação continuada e prolongada de alguma atividade. Então, você que acha que emagrecer é da noite pro dia, ter o corpo que você quer da noite pro dia, não é da noite pro dia. A gente já sabe que é um processo e, segundo o próprio dicionário, processo é uma ação continuada ou prolongada de uma determinada atividade. E segundo o dicionário também, processo ele é um desenvolvimento. E aí quando a gente vai entender mais a fundo o que é desenvolvimento, cara, é um passo a passo, é uma progressão, né? Desenvolver é você progredir. Então, você precisa ir progredindo para você ir alcançando o resultado que você quer. E tudo isso faz parte de um processo. Mas eu falei para vocês que eu vou passar para vocês 4 fundamentos do processo de emagrecimento. E o primeiro fundamento é você ter alvos audaciosos. Então, comentem para mim aí. Alvos audaciosos. E o que é ter alvos audaciosos? Você tem que entender primeiro a diferença de alvo e de meta. Meta é um piso. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Beleza, tu emagreceu 10 quilos, ela deixa de ser um teto e ela começa a ser um piso. Porque a partir dali você vai querer melhorar alguma coisa no teu corpo. E talvez você precise emagrecer mais do que 10 quilos. Então, primeiro você tem que ter um alvo. Ter um alvo não é ter uma meta. Então, eu não recomendo muito que as pessoas tenham metas. Eu recomendo que as pessoas tenham alvos e alvos muito claros. Por quê? Se você tem um alvo, o alvo é o seu corpo final. Como é o corpo que você quer ter? Como é o seu corpo final? O alvo é o seu corpo final. Então, primeiro é olhar e identificar, cara, esse tipo de corpo que eu quero. E aí as suas metas podem ser mensais. Minha meta esse mês é 5 quilos, a meta no outro mês é mais 5 quilos. E aí, por quê? Depois que você depois que você alcança essa meta, ela começa a ser um piso e você tem uma nova meta. Então, é importante você ter alvos e você ter alvos claros. O que são alvos claros? Como é a barriga que você quer? Você tem que saber exatamente como é a barriga que você quer. Como é o bumbum que você quer? Como são as pernas que vocês querem? Então até eu dei uma dica aqui em uma das lives. Vai lá, descobre quem é a pessoa que tem o corpo do jeito que você quer, a barriga que você quer, a perna que você quer, o bumbum que você quer. E coloca a foto dessa pessoa, a foto dessa barriga, dessa perna, desse bumbum na sua proteção de tela. Por quê? Você precisa ter alvos claros. E aí, se você tem um alvo claro, fica muito mais fácil de você alcançar o alvo que você quer, fica mais fácil de você alcançar o corpo que você quer. E aí, depois de você ter esse alvo claro, você tem que ter o quê? Os seus alvos audaciosos, sim. Sabe aquele corpo que parece não ser possível ter? É justamente esse corpo que você tem que desejar ter. Por quê? Tudo o que parece ser muito palpável faz com que você desista com mais facilidade. Então, primeira coisa é entender que é um processo, mas você tem que ter um alvo final. Como é exatamente o corpo que você quer ter? E aí, quando você tem isso muito claro, um alvo audacioso, um corpo audacioso, é só você respeitar o processo. Então, segundo o dicionário que a gente viu aqui, que eu já falei para vocês, é uma ação continuada. Então eu sei que para emagrecer eu tenho que treinar. E essa ação tem que ser o quê? Continuada.
Não é você treinar um dia e parar. Não é você treinar 2 dias e parar. Não é você treinar 1 mês e parar. É uma ação continuada. É você continuar treinando para você alcançar o corpo que você quer, a barriga que você quer, o bumbum que você quer. E isso é processo. Só que não só uma ação continuada, uma ação prolongada. Uma ação continuada e prolongada, segundo o próprio dicionário. Se é prolongado, é em apenas 1 mês. Em apenas 1 mês você vai alcançar o corpo que você quer? Não. Às vezes serão em 2 meses, ou às vezes vai ser em 6 meses, ou às vezes em 1 ano. Porque cada corpo responde de uma forma. Cada pessoa vai ter um resultado diferente. Então, é você respeitar o processo. E aí é uma ação prolongada e continuada de alguma atividade. Qual atividade? O treinamento que você está fazendo é o hitbox. A alimentação que você está fazendo, uma ação continuada. Parar de comer as besteiras que você come, começar a comer comida de verdade. Depois, quando você tiver resultado e entrar no efeito platô, mudar ainda mais, mudar um pouco mais essa alimentação, mudar um pouco mais esse treino, para você melhorar ainda mais os seus resultados e aí cada vez você ficar mais próximo do objetivo que você tem. Então, primeiro é ter metas audaciosas e tudo isso está dentro dessa meta, porque nós estamos falando de processo. Processo é esse tempo necessário para você alcançar o corpo que você quer. Só que dentro desse processo existem fundamentos que são fundamentais. E o primeiro fundamento eu falei para vocês que são metas audaciosas. Então tenha meta audaciosa. Você pode olhar às vezes para o seu corpo, por corpo que você tem hoje, e você falar, velho, não é possível ter aquele corpo, não é possível ter aquela barriga, não é possível ter aquele resultado. E sim, é possível, desde que você respeite o processo, que é você continuar treinando e respeitar o tempo, beleza? Então, primeira coisa, metas audaciosas. Vamos para a segunda coisa? Estão comigo? Comentem aí. Segunda coisa, fracasso. Segundo fundamento, tá? Fundamento 2. Primeiro fundamento, metas audaciosas. Fundamento 2, fracasso. O que você vai entender? Você vai falhar nesse processo de emagrecimento, tá? Você não vai começar a treinar e vai determinar que você vai treinar todos os dias e você não vai cumprir isso. Por quê? Porque você não tem o controle de tudo. Então vai ter dias que você vai estar desanimado, vai ter dia que você não vai querer treinar, vai ter dia que não vai dar para você treinar, pode ter semanas em que não dá para você treinar. E tudo isso faz parte do processo. Ou às vezes você vai desistir não, mas você vai deixar de fazer algo que estava programado. E tá tudo bem, tá? Faz parte do processo. Então o segundo fundamento é o fracasso. Você tem que aprender a lidar com o fracasso. Se você não aprender a lidar com o fracasso, você nunca vai ter o corpo que você quer. Porque, cara, do nada os seus amigos decidem ir para uma pizzaria numa quarta-feira comemorar o aniversário de alguém. E esse alguém é alguém importante para você. E aí você vai ficar lá numa mesa onde está todo mundo comendo pizza e você não vai comer porque você, pelo contrário, vai lá, come. Você fracassou ali, come, mas continua no outro dia. Então, aprenda a lidar com fracasso. Porque você vai falhar, que é normal, e você vai querer desistir. E querer desistir, tá tudo bem, faz parte do processo. Desistir que não está tudo bem. Desistir que não deve fazer parte do processo. Mas querer desistir é normal. Então você vai errar, você vai falhar e você vai querer desistir. E tá tudo bem. Você tem que aprender a lidar com os fracassos. E não só esse tipo de fracasso, por quê? Um outro fracasso é o fracasso, às vezes, da sua meta. Porque, às vezes, você vai determinar eliminar 5 quilos em um mês e você não vai atingir isso. E você tem que entender que faz parte do processo. Para tudo, há uma resposta. Então, se você não alcançou ainda aquele corpo que você quer, se você ainda não teve aquele resultado que você planejava ter, isso faz parte do processo. E é mais comum do que muitos de vocês acham que é. Então, respeite o processo,
porque isso é fundamental nesse processo de emagrecimento. Aprenda a lidar com o fracasso. Entenda uma coisa que é muito importante: continuar é mais fácil que recomeçar. Comenta pra mim todo mundo assim, ó: continuar é mais fácil que recomeçar. Por quê? Cara, às vezes você vai fracassar e você vai desistir. Às vezes você vai fracassar e tu vai ficar no meio do caminho. Às vezes tu vai parar. E aí eu quero que você lembre o seguinte: cara, se eu parar, daqui 1 mês, daqui 2 meses eu vou querer emagrecer de novo. Por quê? Cara, tem um problema instaurado. Qual é o problema instaurado? Cara, que tu olha no espelho, você não se sente bem. O problema instaurado é que você não está feliz com o seu corpo. Então, se você não está feliz, você vai ficar o tempo todo tentando ter resultado. Só que se você para, você tem que recomeçar. E recomeçar é mais difícil. Então, não recomece, continua. Cara, se tu parou, se tu fracassou, se deu errado, se não deu certo pra você, continua. Porque o resultado, ele passa por um processo, que é uma ação continuada e prolongada, e isso tem que ficar muito claro para você que quer emagrecer e quer ter resultado. Fechou? Vamos pro terceiro fundamento? Comentem para mim, terceiro fundamento, tá? Então lembrem-se sempre: continuar é mais fácil que recomeçar. Terceiro fundamento: você precisa aprender os princípios do emagrecimento. Cara, aprender. Então comentem para mim assim, ó: aprender princípios. Para você que quer emagrecer é fundamental. Cara, tu tem que aprender os princípios do emagrecimento. O que acontece? As pessoas, elas querem chegar lá, treinar e ir embora. Elas querem comer alface, carne e pronto. Não, gente, não é assim. É por isso que eu estou fazendo as lives da geração M. O que é a geração M? É uma geração que pensa diferente, é uma geração magra, que pensa diferente, que tem resultado diferente. Para você pensar diferente, você precisa aprender os princípios do emagrecimento. Então, o que eu estou trazendo para vocês toda semana? Os princípios do emagrecimento. Você precisa aprender esses princípios. Porque quando você aprende esses princípios, você consegue identificar o que pode e o que não pode ser feito. É como a alimentação. Você tem que entender, cara, quais opções que eu tenho para o meu café da manhã. Quais opções que eu tenho para o meu almoço, quais opções que eu tenho para o meu lanche, quais opções que eu tenho para minha janta e quais opções eu tenho para minha ceia. Tu tem que aprender tudo isso, porque quando você aprende, você não fica dependente. Então, eu não dormi em casa hoje, o máximo que tem próximo de mim é uma padaria, tá? O que eu posso comer no meu café da manhã que não vai atrapalhar os meus resultados? Eu estou em um evento e, cara, eu preparo a minha alimentação, eu vou ter que comprar, tá? O que você pode comer? Então, primeiro é entender os princípios. Então, sobre o treino, caramba, eu preciso entender os princípios do treino. Você tem que aprender, porque quanto mais clareza você tiver, mais fácil ficarão os seus resultados. Agora, quando você não tem clareza, tudo é muito obscuro. Você tem um milhão de interrogações e essas interrogações fazem com que você fique estacionado. Então aprenda os princípios. O que eu posso comer no meu processo de emagrecimento e o que eu não posso comer no meu processo de emagrecimento. Eu falei isso na live Como Emagrecer Sem Fazer Dieta, que tá bem aqui tá no canal do YouTube, tá aqui também no canal do Hitbox, no Instagram do Hitbox, mas como é muita postagem, talvez fique difícil achar, mas tá disponível lá no YouTube, Como Emagrecer Sem Fazer Dieta. Lá eu falo o que você pode e o que não pode comer. Você precisa entender qual treino fazer e qual treino não fazer para você alcançar o seu objetivo. Senão você não vai ter resultado. É por isso que a gente tem programa de treinamentos. E às vezes você fica querendo economizar e fica andando em círculos. Às vezes tu não paga R$19 por mês, que é o valor do desafio 30 dias. Às vezes você não paga R$38, R$49 lá, que é o valor do desafio 30 dias. E aí você não sabe o que fazer para ter o resultado que você quer. E você também não sabe o que não fazer. Aí tu fica andando em círculos porque tu tá fechando a mão, entenda? O dinheiro, quando você investe num programa de treinamento, tá economizando tempo.
Você está economizando tempo. Então, você às vezes pode ficar 5 anos com o resultado que você tem pelo simples fato de você não achar interessante ter uma orientação. Você precisa saber o que fazer e o que não fazer para você ter os resultados que você quer. Senão você não vai ter os resultados que você quer. E se eu perguntar para vocês aqui, comenta para mim, há quantos anos você está tentando emagrecer? Eu vou ver muitos de vocês comentando 2, 3, 4, 5, 10 anos. Por que você está tentando emagrecer? Porque você não está fazendo o que é necessário fazer para alcançar os resultados que você quer. Então, primeira coisa, entenda o que precisa ser feito. Vamos para o quarto fundamento. Quarto e último fundamento. Comentem para mim. Evoluir. Comenta aí. Evoluir. Porque depois que você tem metas audaciosas, depois que você fracassa e passa pelos seus fracassos, depois que você aprende os princípios necessários para emagrecer, você evolui, você cresce, você tem resultado. Então, evoluir é o quarto fundamento, porque depois que você passa pelos 3 fundamentos, você evolui. Quais são os 3 fundamentos, Raiká? Primeiro fundamento, metas audaciosas. Você que chegou agora na live, a live vai ficar disponível, assista. Primeiro fundamento, metas audaciosas. Segundo fundamento, fracasso, aprender a lidar com fracasso e entender que você vai fracassar. Terceiro fundamento, esse dedo aqui não ficou legal não, né? Deixa eu fazer assim. Terceiro fundamento, aprender os princípios necessários para o emagrecimento. E quando você passa por esses 3, automaticamente você tem uma evolução. Você emagrece, você tem resultado. E o mais importante, você muda o seu mindset. Raiká, o que é o mindset? Mindset é uma configuração de mente. Você começa a pensar diferente. Você entende que você vai fracassar, que vai querer desistir, e isso faz parte do processo. Mas que você tem que passar por isso. E aí, quando você muda o seu mindset, quando você enxerga o seu fracasso de uma forma diferente, quando você enxerga a sua necessidade, a sua vontade de desistir de uma forma diferente, isso gera mudança no seu comportamento. E aí, consequentemente, você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e você tem os resultados que você quer. É simples. É extremamente simples. É só você seguir esses fundamentos. Agora, quando você não segue esses fundamentos relacionados ao emagrecimento, quando você não tem esses fundamentos enraizados em você, você não é bem sucedido em muitas áreas na sua vida. Você pode não ser bem sucedido no emagrecimento, você pode não ser bem sucedido no seu relacionamento, você pode não estar sendo bem sucedido na sua vida profissional, você pode não estar sendo bem sucedido na sua família. Por quê? Você pode não estar sendo bem sucedido nas suas finanças, porque os fundamentos, ele não é só para o emagrecimento, ele é nosso, é relacionado à nossa vida num todo. Então, quando eu não entendo que para tudo na minha vida eu preciso ter metas audaciosas, e quando eu não entendo que eu vou fracassar no processo para alcançar essas metas, e quando eu não entendo que para eu melhorar eu tenho que aprender os princípios, só aí eu vou ter uma evolução, eu não tenho nunca os resultados que eu quero em nenhuma das áreas da minha vida. É assim que funciona. Fechou? Beijo no coração de vocês. Espero ter trago isso na máxima clareza possível, que é a minha ideia aqui. Trazer o máximo de clareza possível para vocês. Entendam os fundamentos, porque eles são imprescindíveis para você ter os resultados que você quer. Fechou? Beijo, tamo junto. Quarta-feira que vem tem mais, hein? Geração M. E eu acho que eu vou falar sobre flacidez. Me aguardem.